Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas nos beneficiem a todos. Eu havia decidido não gravar vídeo, havia decidido retirar parte desse dia para estudar apenas, refletir, mas depois de fazer uma leitura, revendo algumas lições, eu me deparei novamente com uma revista espírita de 1868, comecei a ler novamente de forma detida, refletindo, meditando, e eu decidi voltar atrás e aqui estou gravando mais um vídeo, com o intuito de compartilhar com vocês aquilo que nós entendemos que possa lhe ser útil. Sinceramente, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sem sombra de dúvida, nós estamos passando por essa doença global, né? Nós precisamos até refletir muito antes de falar. Nós não podemos mencioná-la aqui porque nós podemos sofrer censura, mas nós estamos vivendo sob o medo desta doença global. A pergunta, depois de ler a Revista Espírita, a pergunta que eu compartilho com vocês é esta. De nossa parte, cristãos, espírita cristãos, quais lições nós estamos tirando neste momento para não sermos surpreendidos no futuro? Que aprendizado nós estamos retirando aqui? O que nós estamos aprendendo nesse desafio global, ao enfrentar este perigo, o perigo de contágio, até mesmo a probabilidade da morte do corpo físico? Nós pensamos que a maioria passa despercebida, não dá valor às lições, não analisa, não reflete, não chega às conclusões, não especula. Mas nós, espírita cristãos, nós cristãos, que lições nós estamos tirando? Eu estou compartilhando com vocês esta pergunta depois de ler uma frase que está nesta Revista Espírita de 1868, que fala a respeito em torno de uma doença localizada na ilha de Maurício, que fica ali a leste, no Oceano Índico, a leste da África. Eles passaram por uma doença regional ali, durante os anos de 1866 a 1869. Eles enfrentaram essa aflição. E num determinado momento, um doutor Demelry, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele nos apresenta a seguinte frase, pelo menos o desejo. Seria desejável que os habitantes de Maurício, também essa ilha chamada de Maurícia, seria desejável que os habitantes de Maurício não fossem os últimos a tirar proveito da severa lição que receberam. Eu estou compartilhando com vocês esta afirmação para ponderar. Nós alimentamos o propósito de tirar alguma lição, algum proveito diante do desafio dessa aflição que nós estamos enfrentando há mais de 2 anos? Quais lições, quais aprendizados? Aliás, ele numa outra frase ele diz, aqui a epidemia sob todas as suas formas, ali a guerra, a fome. Ele começa falando assim, aqui a epidemia sob todas as suas formas, ali a guerra e a fome. Antes de nós enfrentarmos essa doença global, eu notava que várias vezes, ao comentar com os amigos a minha inquietude sobre o número de pessoas que morriam no inverno europeu por conta do frio, eu testemunhava, se não como regra geral, mas na maioria das vezes eu testemunhava a indiferença dos meus amigos. Quando eu citava, olha, em determinada região da Europa, o número de mortos por conta do frio do inverno é tanto. E eu testemunhava a indiferença. Nós precisamos despertar. Quantos irmãos nossos estão morrendo agora, enfrentando, por exemplo, uma doença que a ciência rotula de incurável?
Quantos irmãos nossos estão recebendo uma notícia agora de que o filho faleceu? Ou de que alguém partiu para o plano espiritual? Todavia, quando nada acontece, quando a dor não nos visita, nós continuamos assim, na maioria das vezes, indiferentes. E ele está querendo dizer aqui a epidemia, ali a guerra e a fome, ou seja, no planeta Terra, um planeta de provas, de expiação, sem dúvida nós iremos nos deparar com os desafios, com as doenças, com as guerras, e assim por diante. Mas nós vivemos, ou pelo menos continuamos vivendo assim de forma totalmente despreocupadas, como se nós não pudéssemos tirar algum proveito, alguma lição. E ele continua: cada um deve, pois, preparar-se para suportar a prova nas melhores condições possíveis, melhorando-se e se instruindo a fim de não ser surpreendido de improviso. Nós nos preparamos, nós nos instruímos, porque é bem provável que mais cedo ou mais tarde nós iremos enfrentar as aflições. Ora, nós estamos enfrentando a aflição dessa doença global. Nós estamos tirando lições, aprendizado. No transcorrer da nossa vivência religiosa, nós tiramos o nosso tempo ao ir à igreja, a um templo, à casa espírita, para aprender, para tirar o melhor proveito? Ou nós usamos a religião como se for um amuleto? Cada um deve se preparar para suportar a prova. Se nós, obviamente, iremos enfrentar as dores, nós estamos nos preparando para enfrentar os desafios? A verdade é que nós estamos totalmente, se não todos, pelo menos a grande maioria, despreocupados. Eu quero compartilhar com vocês uma outra frase aqui, neste mesmo livro, neste mesmo artigo, por este doutor. As resoluções tomadas sob o império do medo, do remorso e das censuras de uma consciência perturbada não serão reduzidas a nada quando voltar à tranquilidade? Ou seja, será que quando se divulgar que vencemos esta doença global, nós voltaremos à naturalidade como se nada tivesse acontecido? Ou será que nós vamos tirar algum proveito? Será que nós vamos meditar a respeito das nossas ações, das nossas medidas, sob o medo, sob o remorso e sob a censura de ditadores? Será que nós vamos refletir como que nós nos submetemos passivamente ao medo, ao remorso, às censuras? Hoje nós precisamos tomar muito cuidado naquilo que nós falamos, porque num Estado, pelo menos formalmente assim designado como Estado Democrático de Direito, nós corremos o risco de qualquer momento, sem uma determinação judicial, após um processo, o devido processo legal, sem o contraditório, as pessoas terem a sua voz calada, censurada. Ou seja, será que nós não vamos refletir que, em nome desta doença global, eles não usaram o nosso medo para nos manipular? Será que nós não vamos usar, ou pelo menos refletir sobre o que aconteceu se nós não fomos vítimas de censuras ilegais? Vamos apenas voltar à tranquilidade como se nada tivesse acontecido? Será que nós não sairemos mais amadurecidos? Infelizmente, parece que não. A maioria ainda continua totalmente desatenta, desligada, não especula, não analisa. Nós, às vezes, vivemos para atender apenas os nossos interesses, embora necessários, mais baixos, como o sexo e a fome. Até quando nós vamos nos acovardar pelo medo de perder o emprego? Até quando nós vamos ficar calados pelo medo, às vezes, de perdermos o nosso subsídio? Até quando nós vamos continuar nessa covardia moral? Ou será que nós iremos despertar para levantar valores, a bandeira de valores morais, de princípios, em busca da verdade? Eu estou falando isso com vocês porque eu vou compartilhar para finalizar, parte de um artigo que foi publicado de uma escritora, salvo engano, jornalista, Raquel,
que fala sobre a indignação por conta da possibilidade de não ter carnaval. Interessante notar que no ano de 2020 e 2021 não se preocupou tanto com a perda do ano letivo das crianças, muito embora as crianças elas não tivessem ou não estivessem submetidas a um perigo de contágio, muito menos de morte. Mesmo assim, fechou a escola sem se preocupar. Os professores não se preocuparam, pelo menos a grande maioria, com a perda do ano letivo. As crianças ficaram em casa, o Estado não se preocupou com as dificuldades que as pessoas iriam enfrentar. Fechou-se as empresas, longe a preocupação com a falência de empresas, com o número de desempregados, não se preocupou com a dificuldade econômica, financeira que nós iríamos enfrentar, mas mesmo assim, em nome desta doença global, determinou-se o fechamento de empresas, fechamento de escolas, e até mesmo nós, religiosos, ficamos quietos porque se impôs o fechamento das igrejas. Muito embora a religião, o nosso direito individual ao culto, uma cláusula pétrea, qualquer prefeito, qualquer governador, ele decretava na sua cidade o fechamento da escola, das empresas, lockdown, fechava as igrejas, assim por diante. E nós, todos nós, sob o manto do medo, da covardia moral, até mesmo sob esta censura, nós aquietamos. Muitas empresas, repito, quebraram, muitas pessoas se mataram, pessoas que buscavam consolo na igreja, pessoas que não tiveram oportunidade de ir ao médico porque não poderia ir ao médico, a não ser se o estado fosse grave. Ou seja, nós criamos obstáculos para que as pessoas fossem à busca de um médico. A pessoa só poderia ir a um hospital se ela estivesse em estado grave. Agora, quando nós estamos próximos do carnaval, as pessoas vêm defendendo o quê? A possibilidade de que o carnaval exista. Aliás, eu quero ler parte deste artigo. O pobre cidadão já começa com essa terminologia chamativa, que procura atingir o nosso emocional. O pobre cidadão, na verdade, não tem preocupação nenhuma com o cidadão. Está a serviço de interesses, podemos estar certo disso, que a probabilidade imensa é de que a articulista está preocupada com interesses das escolas. Mas para que chame a nossa atenção, começa o pobre cidadão, que para ir trabalhar se viu obrigado a se espremer no transporte público ao longo da pandemia, não tem o direito de cumprir esse ritual de celebração e alegria que é o desfile das escolas de samba. Olha que maravilha! O ritual de celebração e alegria. E ela continua. Mesmo que sejam tomadas medidas como exigência de comprovante de vacinação para quem assiste, desfila ou presta serviços na avenida, o desfile continua a ser tratado como um perigo à saúde pública. Que ironia! Como conviver com esses argumentos? Muito embora empresas fecharam, alunos perderam o ano letivo, as igrejas foram determinadas que não podiam atender, as igrejas fechadas, todos esses direitos constitucionais protegidos como cláusula pétrea, direito ao trabalho, direito ao culto religioso, o direito à educação, mas qualquer prefeito de qualquer cidade, qualquer governador, ele, desrespeitando a Constituição Federal, determinava o fechamento de escolas, de igrejas, e até mesmo decretava lockdown. Até 9 horas nós poderíamos ficar na via pública, depois o toque de recolher. Agora, próximos ao carnaval, em nome deste ritual de celebração e alegria,
vem se defender o quê? A possibilidade de que o carnaval se realize. É muita hipocrisia. É só interesses materiais. Até quando nós iremos continuar assim cegos, enceguecidos pelo medo, acovardados com receio da censura? O cristianismo está aqui para nos despertar. Para ser cristão, precisamos ter coragem. Por isso que a maioria dos religiosos, sejam católicos, evangélicos e espíritas, continuam acomodados nos seus interesses mais imediatos. São raros aqueles que lá levantam, saem do seu conforto para levantar a bandeira dos valores morais. A maioria continua indiferente com o número de mortos por conta da fome, da guerra, por desastres e assim por diante. Continua na sua vida, mas quando o prejuízo, quando algo fere os seus interesses, nós levantamos incontinente. Até quando? Que lição nós podemos tirar daquilo que nós passamos e estamos passando? Que Jesus Cristo nos abençoe, que Deus nosso Pai esteja conosco hoje e sempre, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Pensemos. Até breve.